consigo terminar o conteúdo. Bom, pessoal, bom dia. A gente vai dar início à nossa aula. Hoje a nossa aula é a continuação da aula de ontem, né? Vamos continuar falando sobre senos e cossenos no ciclo trigonométrico, tá? Então, qual é a proposta para hoje, né? Minha proposta para hoje é a gente partir do caderno digital e aí a partir dele a gente visualizar todas as coisas. Só que aqui eu não vou usar propriamente o caderno digital porque eu quero tá usando esse programinha aqui que eu desenho melhor nele, tá? Então vamos começar pelo seguinte, ó. Vou pegar aqui e deixa, acho que vocês já estão vendo, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então vamos pensar o seguinte, quando a gente estudou vocês estudaram lá no ensino fundamental com o professor da época lá e nas séries iniciais do ensino médio vocês estudaram comigo no primeiro e segundo ano, a gente já estudou a trigonometria dentro do triângulo retângulo. Então, dado um triângulo retângulo, tá? A gente tem aqui, por exemplo, um triângulo retângulo nesse formato aqui. E se eu defino o ângulo, ó, por exemplo, vou definir esse ângulo aqui. Vou definir esse ângulo como sendo o ângulo θ, tá? Então, definido esse ângulo, se eu tiver esses valores aqui de hipotenusa e dos catetos, tá? Nós definimos o seno como sendo o cateto oposto, tá? O cateto oposto desse ângulo é o lado B sobre a hipotenusa A. Isso aqui a gente, né, vocês já viram, já estudaram essa parte nas séries anteriores. O cosseno definido como sendo o cateto adjacente. O adjacente é o que está do lado do ângulo, no caso o lado C, sobre a hipotenusa A. E de quebra, a gente também já definiu a tangente, já estudamos a tangente, como, né, a gente vai ver depois. E aí a tangente é definido como sendo cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui a gente já estudou. Os matemáticos, para uma construção mais simples possível do ciclo trigonométrico, para a gente estender os ângulos, tá, a valores maiores do que 90 graus, tá, ou até 180, maiores do que esses, a gente configura o que nós chamamos de ciclo trigonométrico. E qual que é a característica do ciclo trigonométrico? A característica é o seguinte, ó. Então aqui a gente define, por exemplo, um círculo, né? Não faz sentido ser ciclo trigonométrico. Definimos, como a gente já sabe, o eixo X e o eixo Y, tá? E aí, de quebra, o que a gente faz para deixar essas coisas mais fáceis? Para simplificar tudo, a gente coloca o raio dessa circunferência aqui, ó, como sendo igual a 1. Então, em termos de coordenadas cartesianas que a gente já estudou bimestre passado, né, esse ponto aqui, ele é representado pelo ponto 1, 0, tá? O x é 1 e o y é 0, porque ele não sobe e nem desce. Esse ponto daqui de cima é o 0 no x e 1 no y. Esse ponto daqui do lado é o menos 1, 0. E esse ponto aqui do lado, aqui de baixo, é o ponto 0, menos 1. Tá? São esses 4 pontos aqui que a gente define como sendo o ângulo de 0 graus, o ângulo de 90 graus, o ângulo de 180 e o ângulo de 270. E aí, de quebra, o ângulo de 360 também se encontra posicionado na origem, tá? E aí a gente define o seguinte: todo ângulo representado no ciclo trigonométrico, ele parte daqui. E aí, por simplicidade, por exemplo, quando nós marcamos um determinado ângulo aqui, vamos supor que a gente vai marcar esse ângulo aqui de 60 graus, a gente vai representar ele simplesmente na sua extremidade posterior, tá? Porque a extremidade de início é sempre no zero. Então, por exemplo, marquei aqui o ângulo de 60 graus. E o que acontece aí depois que eu marco um ângulo de 60 graus? Depois que a gente marca qualquer ângulo, eu estou dando um exemplo de 60 graus, mas isso serve para qualquer ângulo.
que acontece? A gente pode, tá, criar um triângulo retângulo aqui, ó. Nós criamos um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo vai dar origem a algumas coisas que são importantes. Por exemplo, se esse ângulo aqui grandão é o 60 graus, esse aqui consequentemente é o ângulo de 60 graus também. E aí continua valendo a regra do triângulo retângulo que eu acabei de mostrar para vocês aqui de relembrar, tá? Seno de 60 graus, ó, é cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que aqui vai a sacada que os matemáticos tiveram que facilita um pouco. Qual é essa sacada? A hipotenusa, esse azinho aqui, ó, no triângulo dentro do círculo trigonométrico, por conta do raio ser igual a 1, a hipotenusa sempre vai ser 1. Ou seja, o seno do ângulo de 60 graus aqui, ele vai ser justamente, ó, se eu chamar esse carinha aqui de B, ele vai ser igual a B, tá? A gente sabe, né, que a gente pode montar aquela tabelinha fundamental do 1, 2, 3, 3, 2, 1, que no final das contas, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? O que significa ser raiz de 3 sobre 2? Significa que esse tamanho aqui, ó, no eixo Y, ele é raiz de 3 sobre 2, para o ângulo de 60 graus, tá? E aquilo que eu mencionei para vocês na aula passada, senos e cossenos, eles ficam presos entre -1 e 1. Eles não podem ser menor do que -1 e não pode ser maior do que 1. Eles ficam presos aí dentro só por esses valores. Isso porque a gente limitou o raio ser igual a 1. Professor, mas se a gente fizesse o raio igual a 2, senos e cossenos seria maior do que 1 e -1? Também não. Por que não, professor? Porque aí você teria divisão da hipotenusa, tá? Então você sempre teria os mesmos valores de ângulos, independentemente do raio. Só que se você fizesse com um raio diferente de 1, você teria que passar a hipotenusa dividindo aqui. E aí daria um pouco mais de trabalho. Então fica mais simples a gente analisar dessa maneira. Bom, beleza, né? Deixa eu pegar aqui uma imagem aqui, deixa eu ver se tem alguma que vale a pena. Ah, tá. Porque aquela Oi. nomenclatura que o pessoal usa, tipo assim, π sobre 3, tipo assim, esse π seria, na verdade, Radiano. 180, em Radiano. radiano. Assim, vai entrar nesse conteúdo assim, mais para frente ou é outra coisa? Mais pra frente a gente vai adentrar um pouco melhor nele, mas por enquanto eu vou até dar mostrar uma tabelinha aqui, aí de quebra eu falo um pouco sobre ele, porque vai ter nessa tabela essa informação, tá? Beleza. Eu coloquei meu monitor errado, cara, e eu tô meio bugado aqui, porque ele tá do lado errado. Olha só, vocês estão vendo aqui uma tabelinha, tá? Nessa tabela a gente tem algumas informações de ângulos que são importantes. Eu vou tirar outro print aqui para a gente poder usar de auxílio também aqui, para não ficar desenhando esses círculos, porque os círculos é um pouco mais complicado, tá? De desenhar. Olha só. Talvez não esteja tão grande aqui, mas eu acho que dá para entender, tá? Basicamente é o seguinte, ó. Nós temos aqui desse lado esquerdo uma tabela com os ângulos aqui das extremidades, como eu mencionei aqui, ó. O ângulo de 0, 90, 180, 270 e 360, tá? Seria novamente esse ângulo. Aqui, pessoal, nós estamos nos extremos, tá? E o que é esses extremos aqui, ó? Os extremos aqui são esses pontos aqui que estão marcados, que eu vou colocar de vermelho, ó. Esses pontos são os pontos extremos do plano cartesiano do círculo trigonométrico, tá? Bom, então você vai observar o seguinte, ó, seno do ângulo de 0 graus, ó, seno de 0 é 0 e cosseno de 0 é 1. Isso porque, ó, o seno ele é representado aqui, ó, no eixo Y. Então, o eixo Y representa para gente o seno, tá? E o eixo X vai ser a representação algébrica, né, numérica, dos ângulos em cossenos, tá? O cálculo do cosseno. Então, isso ocorre porque, olha aqui comigo, tá? Tá vendo o triângulo aqui dentro? Por que o eixo do cosseno do x é o cosseno? Pelo seguinte, ó. O ângulo 60, quando eu quero calcular o cosseno, eu vou calcular com o cateto adjacente. Ou seja, é sempre o carinha que está no eixo x, tá? E o seno, ele é o cateto oposto, ó, que é correspondente aqui do lado com
esse carinha aqui, com esse cateto, tá bom? Que seria o eixo Y. Por isso que o seno é definido como sendo o eixo Y e o cosseno como sendo o eixo X. E aí vocês vão observar o seguinte, ó. O seno e o cosseno, pessoal, é a distância com que o ponto se desloca aqui do centro. No caso, no eixo X, ó, quando você está no 0 graus, ele se deslocou uma unidade. Por isso que o cosseno é 1, mas o seno é 0 porque não subiu na unidade. E aqui nós vamos ter o de 90 graus, tá? Aqui em cima. O cosseno vai ser 0, porque ele não andou para a direita nem para a esquerda, mas o seno vai ser 1, vai ser máximo, porque ele foi lá para cima. 180 graus. Ó. O cosseno, ó, ele vai vir para a esquerda, está no menos 1, ou seja, o cosseno é menos 1, mas o seno é 0 porque esse ângulo não sobe nem desce. E aí 270, o cosseno é 0 e o seno é menos 1 aqui embaixo. Uma coisa que vocês precisam lembrar que a gente já estudou é que existe uma correspondência entre a notação em graus e a notação em radiano, tá? O π a gente define como sendo 180 graus, tá? E a partir dessa construção a gente consegue descrever todos os ângulos em termos de radiano, tá? Por exemplo, se eu quero saber o 90 graus em radiano, como 90 graus é a metade de 180, então é π, que é 180, dividido por 2. 60 graus. 60 graus é 180 dividido por 3, ou seja, π sobre 3. Vamos pegar o 30. 30 é a mesma coisa que 180 dividido para 6, tá? 180 dividido para 6 dá 30. Ou seja, no lugar desse 180 aqui, você põe o π. Você pode montar uma regra de 3 e resolver ela também. Dá certo, tá? Então, existe uma correspondência entre π e o ângulo de 180 graus. Eles são equivalentes. Eles não são a mesma coisa, mas eles são equivalentes. É a mesma coisa de você escrever graus Fahrenheit e graus Celsius, tá? Eles representam a mesma coisa, só que eles possuem uma relação de correspondência que você pode usar uma fórmula para calcular. Usa uma regra de 3 lá, que não é uma regra de 3 bem direta, né? Você tem que resolver uma função para poder chegar no outro resultado, certo? Mas sem enrolação aí com isso, a gente vai ver isso depois com mais detalhes, tá? Vamos focar aqui em entender os processos dos quadrantes, tá? Primeira coisa que a gente tem é que a gente divide o ciclo trigonométrico em 4 quadrantes, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Essa divisão dos quadrantes, ela é importante para facilitar algumas compreensões. Então vamos começar vendo pelo primeiro quadrante algumas relações básicas aqui, ó. Deixa eu ver se eu aumento essa imagem aqui. Olha só. Então, dentro do primeiro quadrante, a gente tem, por exemplo, isso aqui, ó. O seno e o cosseno no primeiro quadrante. Tá? O ângulo no primeiro quadrante está limitado de 0 até 90 graus, tá? No segundo quadrante seria de 90 a 180. No terceiro, de 180 a 270. E do quarto, de 270 a 360, tá bom? Então, no primeiro quadrante, é aquilo que eu mostrei para vocês antes, ó. O cosseno vai ser, ó, esse valorzinho aqui, o cateto adjacente no X, e o seno vai ser o cateto oposto aqui no Y, tá? No eixo Y. E aí, como exemplo, deixa eu mostrar um aqui para vocês, que é o ângulo de 60 graus, da mesma forma que está aí no livro texto do nosso material, tá? Olha só, de 60 graus aqui, ó. Eu até tinha acabado de fazer com vocês lá. Então, aqui nós temos, ó, vocês vão perceber que o valorzinho que aparece aqui, ó, ele é justamente a distância do ponto central, tá? Do centro da circunferência até o comecinho aqui, até findar o cateto, tá? É a mesma coisa aqui, ó. No eixo Y, o seno, ele é representado pela distância do zero até o ponto que ele sobe aqui, tá? Correspondente. E aí, esses valores vão corresponder a meio e a raiz de 3 sobre 2, tá? Seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é meio. Lembrando que 60 graus, tá? Em radiano é π sobre 3. Como que eu sei disso? É só você substituir o valor do 180 no π e dividir por 3, que você vai encontrar que o valor é 60. Bom?
Bem tranquila, bem simples. Ah, quando vocês estiverem estudando, fazendo alguma coisa, vocês façam dessa maneira aí. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo, né? Bom, agora deixa eu pegar aqui. Eu vou mostrar agora na apostila, tá? Vou pegar aqui a apostila para estar mostrando para vocês na apostila, para eu não precisar ficar desenhando os círculos. Vai ficar mais fácil aí, até de vocês visualizarem. Bom, então, aqui na apostila, nós vamos falar um pouco sobre a redução ao primeiro quadrante. Isto é, bom, a gente viu aqui que calcular de 0 até 90 graus é da mesma forma como a gente, na verdade, a gente usa aquela tabelinha fundamental, como a gente já sabe fazer. Do 1, 2, 3, 3, 2, 1. De 0 a 90 graus, que seria o primeiro quadrante, tá? Só que quando a gente parte para o segundo quadrante, os ângulos começam a ter valores maiores, né? 180, 120, 250, 315, tá? E aí o que acontece? Nós fazemos uma questão que é a reduzir para o primeiro quadrante e mudar o sinal, como eu comentei com vocês na aula anterior. Então o que acontece? Os ângulos, eles terão um loopzinho, tá? Eles sempre vão repetir o mesmo valor. A mudança, então, acontece com o quê? Acontece no sinal desses ângulos, no sinal dos ângulos. Ou seja, a gente vai entender que existem ângulos que são múltiplos, tá? E a partir deles a gente consegue calcular senos e cossenos e também tangentes. Depois a gente vai ver a tangente separada, tá? Então vamos aqui para a redução do segundo ao primeiro quadrante. Como que eu faço para reduzir do segundo para o primeiro? Bem simples. Qualquer ângulo que apareça aqui, deixa eu dar um zoom, né? Porque está no 160, então vou dar um zoom aqui no 200. Não, vou aumentar um pouquinho mais. 250. Então, agora ficou melhor. Qualquer ângulo que apareça aqui no segundo quadrante, ou seja, de 90 até 180, se eu quiser reduzir ele ao primeiro quadrante, o que eu faço? Eu vou estar subtraindo de 180 graus. Por exemplo, aqui está marcado para a gente o ângulo de 135. Então, a redução dele para o primeiro quadrante, eu faço o quê? Eu faço simplesmente divido, subtraio de 180. Ou seja, 180 menos 135, o resultado é 45. Claro que visualmente aqui é só você passar uma reta, né? Você vai ver todos os valores aí representados, tá bom? Mas, vale esse cuidado interessante, tá? Por exemplo, o 160, como que eu sei? Eu pego o 180, subtraio do 160, que vai dar 20. Então, o correspondente do 160 aqui, no primeiro quadrante, é o ângulo de 20 graus. E com isso, pessoal, as coisas começam a ficar mais fáceis, porque geralmente as questões, quando envolvem essa redução, elas cobram para a gente os ângulos fundamentais, que são 30, 45 e 60, tá? Esses três. E aí o que a gente faz? Ó? Por exemplo, qual é o ângulo correspondente ao 30 graus? Então, se eu pego ó, 180 menos 30 dá 150. Então, se eu sei que o seno de 30 é meio, o seno de 150 também é meio. Como o segundo quadrante está acima do eixo X, tá? Está na parte de cima, o seno será positivo, porque o valor aqui em cima é positivo para o seno, tá? Já o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então eu sei que o cosseno de 150 também vai ser raiz de 3 sobre 2. Porém, a gente vai observar que o segundo quadrante ó, é negativo para o cosseno. Então, ele vai ter um sinal negativo. Então, em vez de ser raiz de 3 sobre 2, vai ser menos raiz de 3 sobre 2, como a gente discutiu na aula anterior, tá? Então, ele vai mostrar para a gente aqui ó, como fazer o cálculo dos ângulos. Ó. A redução para o primeiro quadrante é só subtrair 180. Voltando aqui para a largura menor, ele mostra aqui para a gente e vai relacionar aqui o ângulo de 60 graus. Ó. O ângulo de 60 ele é correspondente com 120, porque 120 mais 60, 180. E aí ele mostra que o seno de 120 é igual ao seno de 60, que é a raiz de 6 sobre 2. E o cosseno ele vai ser menos o cosseno de 60, por conta do segundo quadrante ser negativo para o eixo X, tá? E aí ele vai ser
menos 1 sobre 2. Aí, redução do terceiro para o primeiro quadrante, tá? Agora a gente está no terceiro quadrante. Como que eu faço essa redução? Ao invés da gente subtrair 180, tá? Igual a gente fez aqui, para poder chegar na redução do primeiro quadrante, a gente vai pegar o valor e subtrair o 180. Ou seja, ao invés de eu fazer 180 menos o ângulo, eu vou fazer o ângulo menos 180. Porque olha só, aqui o exemplo do 225. Ó. 225 menos 180, 45. Ou seja, eu vou pegar o ângulo maior e subtrair do menor para encontrar a redução no primeiro quadrante. E o cálculo fica igual, gente. Ó. Quando a gente for calcular os senos e cossenos, a gente só vai observar o sinal. Claro que a gente precisa saber o valor do ângulo original. Por exemplo, eu preciso saber quanto que vale o ângulo de 60 graus. Senos e cosseno dele. Aí eu consigo descrever qual é o seno de 240 e o seno de e o cosseno de 240. Professor, mas por que é 240? Porque 240 menos 180 dá 60. Tá bom? Então essa parte é importante a gente frisar e entender. E na redução do quarto quadrante? Mesmo processo, só que a gente vai pegar o ângulo maior, que é 360, e subtrair do ângulo que eu tenho. Ou seja, 360 menos, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, pega o 360 e subtrai do 315, que está aqui, ó. Vai dar quanto? Ó? Vai dar 45. Ou seja, o 45 é correspondente para o 315 no quarto quadrante. Isso significa dizer que todos esses ângulos terão o mesmo valor, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa aproveitar daqui. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa parte aqui, tá? Já vai falar. Mas antes disso eu vou voltar lá naquela de desenho só para dar uma ênfase no cálculo para vocês, tá? Deixa eu abrir lá no desenho. Ok, Marcos, só para avisar que o computador dele está tentando entrar na aula aí. Beleza. Olha só, gente. Eu vou fazer de novo aqui o ciclo trigonométrico. Eu fiz de vermelho, eu quero fazer de preto aqui. Então, esse aqui é o nosso ciclo trigonométrico. Vamos fazer aqui, ó, eixo X, tá? O cosseno. Eixo Y aqui, que seria o seno para nós, tá bom? Então, vamos pensar no seguinte, ó. Agora vamos fazer aqui de azul. Vamos pensar que a gente vai definir um determinado ângulo, tá? Vamos definir um ângulo fundamental. Vou definir o de 30, mas isso serve para qualquer ângulo. Pode ser até o ângulo de 2 graus, de 55 graus, não tem problema, tá? A gente vai fazer com os ângulos fundamentais porque a gente sabe o valor dele, tá? Então pensa o seguinte, ó. Vamos marcar aqui o ângulo de 30 graus, mais ou menos aqui. Esse ângulo de 30 graus ele vai ter os seus correspondentes aqui no primeiro, no segundo e no terceiro quadrante. Ó. No primeiro quadrante é o 30. No segundo quadrante, para eu saber quem que ele é, eu faço o quê? Ó? Deixa eu pegar aqui, eu vou fazer aqui um pontilhado, só para representar ele lá. Ó. Aí eu venho aqui, venho em linha reta, tá? Ele vai bater aqui. O próximo correspondente, só vem aqui em linha reta, o próximo aqui em linha reta, e aí eu fecho aqui, tá certo? Esses quatro ângulos que estão representados aqui, ó, esse ângulo aqui que eu vou chamar de x2, vou chamar esse aqui de x2, esse aqui de x3 e esse aqui de x4, tá? Olha só. Para eu descobrir quem que é esse ângulo aqui, ó, o que eu faço? Eu faço 180 menos 30, que vai dar 150. Esse ângulo aqui é o de 150 graus. Para eu descobrir esse ângulo aqui, eu faço 180, só que não 180. Eu pego e somo, né, com 30 graus. E aí vai dar 210 graus. Para descobrir esse ângulo aqui, eu pego 360 e subtraio dos 30 graus, que vai dar 330 graus. Aí eu sei todos os ângulos que terão o mesmo valor de senos e cossenos do ângulo de 30 graus. Se você fizer a tabelinha lá do 3, 2, 1, 2, 3, você vai ver que o seno de 30 é meio e que o cosseno de 30
é raiz de 3 sobre 2. Tá? Você vai ver que isso aqui é verdade. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, seno do 150, e quando eu vou calcular o cosseno de 150, o que eu preciso observar? Eu preciso observar isso aqui, ó. Se o seno de, 105, de 30 é meio e está no segundo quadrante o 150, então o valor também vai ser meio e esse aqui vai ser a raiz de 3 sobre 2. O que vai mudar aqui? Vai mudar o sinal. Vejam que o seno é positivo no segundo quadrante, porque está na parte de cima, mas o cosseno é negativo, ó, porque o cosseno ele é negativo nessa região. O seno é positivo nessa, o seno vai ser negativo nessa e o cosseno vai ser positivo aqui, ó. O seno positivo para cima, negativo para baixo. Cosseno positivo para a direita, negativo para a esquerda. Então o cosseno aqui é negativo, então menos. Desse outro lado aqui, no x3, ó, mesmo processo, mesmo procedimento. Ó, seno de 210 e o cosseno de 210. Como que eu faço para calcular eles? É só você vir aqui e colocar o mesmo seno e cosseno do 30 graus. O que vai mudar? Ó, 210 está aqui, ó, é esse ângulo aqui, ó. Então, ó, o seno é negativo porque está na parte de baixo e o cosseno também é negativo porque está na esquerda. Ele está nessa região aqui. Então, ele é negativo para os dois. E o de 330? Mesmo cálculo. Seno e cosseno de 330. Tá? Seno de 330 vai ser meio e o cosseno raiz de 3 sobre 2. Agora eu só vou observar o seguinte. Ó, tá vendo o seno? O seno de 330 está aqui, ó, tá na parte de baixo. Então ele é o quê? Negativo. Cosseno tá na direita. Direita o cosseno é positivo. Acabou. Então assim a gente Professor, consegue fazer todos os ângulos. Oi. para o X3, para calcular as fórmulas, não seria o ângulo menos 180? Só se você quiser saber qual é o ângulo lá no início. A gente está fazendo o contrário, por isso que a gente está somando. Mas qual que, tipo assim, seria a diferença de lá no início aí somando? Não, porque assim, ó. Imagina que você está aqui com o ciclo trigonométrico, o cara te deu esse ângulo aqui, ó. Falou para você, ó, esse ângulo aqui é o 245. Aí você quer saber qual que é o correspondente dele aqui. Aí você vai fazer isso aqui. 245 menos 180. E aí esse aqui vai dar 5, 24 menos 18, 6. É o ângulo de 65 graus. Aí você subtrai para saber esse ângulo. Nós estamos fazendo o contrário. Nós já sabemos quem é o primeiro ângulo e estamos descobrindo os outros três. Então, Entendeu? tipo assim, o processo seria basicamente tem o primeiro ângulo, aí diminui 180, soma e diminui de novo. É. Mas aqui você vai diminuir de 360, né? Nesse último. Então, assim, Tá? Então, assim, não tem muito segredo, não. Apesar de que muitas pessoas acham um pouco mais complexo a trigonometria por conta disso, né? Mas se você perceber, vai ser um loop. Sempre os mesmos valores aí utilizados. Deixa eu pegar aqui a apostila de novo, mas eu vou só tirar um print dela aqui para usar aqui. Deixa eu dar um zoom. Olha só. E aí a gente, deixa eu ver o horário aqui, né? Na verdade, a gente não vai dar tempo, né? De fazer os exercícios, mas eles vão ficar como tarefa para vocês resolverem em casa, tá? Então, gente, olha só. Então, deixa eu ver. Acho que ficou pequeno ainda, né? Ficou pequeno o trem. Deixa eu ver se eu... Eu vou dar esse aqui mesmo. Então, olha só esse aqui, ó. Para qualquer ângulo, tá, gente? O seno e o cosseno fica preso entre -1 e 1, tá? E aqui nós temos a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é igual a 1. E temos também as razões trigonométricas que nós estudamos ano passado. Tangente
secante, cotangente e cossecante. Aula que vem, na semana que vem, eu vou estar fazendo o cálculo, tá? E mostrando para vocês vários exemplos de como calcular esses ângulos aqui, tá? Então a gente vai deixar para a semana que vem os nossos exercícios, mas eu vou deixar uma tarefinha para vocês lá no plural, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Então eu vou encerrar hoje a gravação, porque o nosso horário já encerrou, está encerrando, na verdade. Tá? Em seguida eu vou estar fazendo a chamada, então não